Alô, nação concurseira, aqui com vocês, professor Brando, e o curso objetivo desmantelando tudo da geografia de Pernambuco para você chegar na prova com segurança, com tranquilidade e garantir a sua farda. Independente de qual banca tenha realizado os concursos anteriores, tá? O cronograma se mantém valorizando a parte da geografia física, clima, relevo, vegetação e assim por diante. E isso sempre traz muita dor de cabeça, porque é muita informação. Mas você vai aprender tudo isso? Não, você vai pegar só a informação que é de fato importante. Vem comigo. Olha só, a vegetação de Pernambuco, como tudo que acontece associado à geografia de Pernambuco, está dividida em 3 situações. Zona da mata é a primeira. A segunda situação é a sub-região do Agreste. E a terceira sub-região é o sertão. Prontinhos. Aprendeu, se ligou nisso aqui, o resto é só alegria. Na minha zona da mata, eu vou ter a vegetação tipicamente litorânea. Eu vou ter a vegetação de floresta, mas o termo mais comum é mata atlântica, né, associada. E também na região de litoral, eu vou ter mangues e, eventualmente, eu vou ter a formação de uma coisa chamada de restinga, tá? Prontinho? Esse é o meu litoral. Já o meu agreste, ele vai ter vegetação típica da caatinga, né? E também vai ter vegetação como a vegetação de transição entre a região mais úmida e a região mais seca. Já o sertão é o mais fácil de todos. Predomina no sertão a caatinga. E aí, ó, bioma exclusivo do Brasil. Não existe em lugar nenhum do planeta. A caatinga só existe no Brasil. Então, caracterizando cada ponto desse. Na nossa vegetação litorânea, né, eu vou ter a vegetação, muitas vezes, fixadora de dunas. Na floresta de mata ou mata atlântica, a vegetação ela é chamada de perennifólia. Isso é um nome bonito para a vegetação sempre verde, ó. Perennifólia, ela não perde as folhas. Esse bioma aqui também existe em Pernambuco. É um bioma altamente devastado e internacionalmente classificado como hotspot, uma área de grande importância ambiental sobre o risco iminente de desaparecer. Já a minha formação de mangue, né, ela vai ocorrer na planície flúvio marinha. Recordando, planície flúvio marinha. Na planície flúvio marinha é a zona de encontro do rio mais o mar. No nosso caso, o oceano, porque o Brasil não tem mar, né? Tá aqui, ó. A zona de encontro em que a água é salobra, a água é salinizada. Como a água é salobra, a água é salinizada, a vegetação ela vai se adequar a essa situação. Serão plantas halófitas. E além de plantas halófitas, essas raízes são raízes aéreas, né? As raízes se projetam aí para fora do mangue. Halófita, resistente ao sal.
Halita, aquelas pedrinhas de sal, tem lá no seu saleiro aqui, ó. Halófita, resistente ao sal. Presente aonde? Na planície fluvio-marinha, no encontro do rio com o mar. E as restingas, né? Parece até com mangue, mas é a vegetação que ocorre na linha de costa, né? Ou anterior à linha de costa. Aqui, ó. Nem é fixadora, nem é fluvio-marinha. Por quê? Porque a fluvio-marinha tem que ocorrer aqui, nesse encontro. E, por fim, nós temos a caatinga, que é a mais fácil de todas de você lembrar. Se eu tenho na floresta de Mata Atlântica ou na Mata Atlântica maior umidade, aqui nós teremos as plantas xerófilas, resistentes aos ambientes secos. As folhas vão cair no período mais seco. Caducifólias. Vegetação suculenta. Ai, suculenta é gostosa? Não, suculenta absorve água. E serve até uma musiquinha para você lembrar disso. Minha voz é péssima para cantar, por isso que eu dou aula, né? Mandacaru, quando flora lá na seca, é sinal que a chuva chega no sertão. Qual é a planta que caracteriza a caatinga? Os cactos. Mandacaru é um cacto, tá aqui, ó. As caducifólias, as cactáceas. Por quê? Não desenvolve folhas, desenvolve espinho, no intuito, no objetivo de evitar a perda da umidade. Totalmente adequada ao seu ambiente. Suculenta, raízes profundas, para captar água do lençol freático, dos aquíferos. Ó. Toda essa caracterização define a vegetação do estado de Pernambuco. Muito, muito tranquilo. Bora lá, pau na máquina. Bora logo resolver a primeira. A primeira, tá? Não foi da PM, mas foi de Pernambuco, né? Da Compessa. E aí é para ser um passeio, né? É para ser aquela questão que vocês, já vou buscar a minha farda. Mas calma. Cada questão conta, tá? A importância das questões são as mesmas, que vai variar a quantidade de questões. Olha só, primeiro você vai ler com atenção, com calma. Leia o trecho a seguir. Esta parcela do território do estado de Pernambuco é menos densamente habitada. Ele já começa a dar uma informação aqui, ó. Menos densamente habitada, ou seja, é onde moram menos pessoas. Muitas vezes, esse menos densamente habitado pode caracterizar uma coisa chamada de vazio demográfico, né? É uma pessoa aqui e outra pessoa lá na baixa da égua, lá não sei aonde. Baixa densidade demográfica, uma baixa quantidade de população dentro do metro quadrado. Muito, muito, muito tranquilo. Aí vem, apresenta uma vegetação composta por árvores de médio porte com raízes profundas. Começa a caracterização. Raízes profundas, arbustos espinhosos e ó aqui, cactos. Cactos e estepe. Que diabo é estepe? Arbustos com a presença de espinhos, poucas folhas, adequados ao ambiente. Estepe. Sua fauna é rica principalmente em aves. De novo, Luiz Gonzaga. Você vai resolver essas questões só lembrando de Luiz Gonzaga. Sem nenhum problema. Asa Branca esse ano faz 75 anos de criação. Né? Há 3 noites que por norte relampeia. Ó. Luiz Gonzaga de novo. O clima, por sua vez, apresenta altas temperaturas. Na maior parte do ano, com baixos índices de umidade relativa do ar e baixo índice pluviométrico, baixa quantidade de chuvas. Fez todas as marcações, ó. Raízes profundas, arbustos espinhosos, cacto, baixa umidade,
ocorrência de seca periódica. Morreu a questão. Morreu. E se você tivesse algum tipo de dúvida, extremo impacto ecológico e social. 0800. 0800. Não tem o que fazer nessa questão. Mas vamos lá. O texto caracteriza aspectos fisiográficos. Que diabo é fisiográfico, Brando? Físico. Características físicas da geografia. Clima, relevo, vegetação. Logo, não pode ser cerrado. Cerrado é típico do centro-oeste brasileiro, mas também existe em outros estados nordestinos, principalmente na Bahia, no Piauí e no Maranhão. Juntamente com Tocantins, forma um circuito chamado de Mapitoba. Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. Tranquilo? Não é definitivamente bioma subtropical, porque subtropical não é bioma, é clima. E a questão do clima subtropical está associada ao sul e parte do sudeste do país. Né? A região sul é tipicamente subtropical ou temperada do sul. Elimino. Elimino também agreste. Por que eu elimino agreste? Porque nenhuma das características descritas ao longo do texto normatizam ou orientam agreste. Você elimina isso aí sem nenhum problema. E aí é a nossa dor de cabeça. E é aqui que está a armadilha da questão. Mesorregião do sertão e depressão sertaneja. A mesorregião do sertão é uma das mesorregiões de Pernambuco. E a armadilha foi feita aqui. Ele não está perguntando região. Ele não está pedindo para localizar geograficamente os fenômenos que são apresentados. O que ele pergunta são aspectos fisiográficos. E esses aspectos fisiográficos são da depressão sertaneja. Por que depressão sertaneja? Olha só, nós temos a região de Serra, nós temos a Chapada da Borborema e nós temos aqui o litoral. Acompanha aí, ó. Litoral, Chapada da Borborema e essa área bem aqui marcada com o X de Xuxa, né? É a depressão sertaneja. Por quê? Porque está entre dois pontos, ó, entre o Y e o Z. Áreas elevadas e uma área rebaixada. Isso aqui é uma depressão. E como está no sertão, não pode ser chamada de outra coisa além de depressão sertaneja. Muito, muito, muito tranquilo. Primeira questãozinha aí, C de casa, 0800. Vamos agora para a nossa próxima. A nossa próxima questão é puxado. A nossa próxima questão é hardcore total. Porque o demônio que montou essa questão aqui, ele deve ter um pacto com o capiroto valendo e ele está devendo o capiroto. Porque ele coloca a distribuição do estado de Pernambuco, que não é pouca coisa, numera essas sub-regiões, né? E se você observar, ele numerou em 4. As mesorregiões pernambucanas são 5. E aí o cara já fica lascado aqui. Mas, qual é o nosso trabalho? Desmantelar todas essas armadilhas. Esse ponto 1 aqui, ó, só pode ser uma coisa. A região do litoral. Tá? Vou até melhorar essa letra aqui, que pelo amor de Deus, tá com mal de Parkinson, né? Prontinho. Litoral. Para mim não melhorou muito, não. Ficou pior. Minha Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Agora é uma questão de honra eu fazer uma letra minimamente boa. Aí você apela para a letra de forma e vê que você tem Parkinson precoce. Pronto, ó. Essa região litoral. O extremo reverso do litoral, a outra ponta. Essa região todinha será o sertão. Matei a questão aqui. A questão morreu aqui agora, nesse momento. O extremo leste é o litoral. O extremo oeste é o sertão.
Prontinho. Aí vem o comando da questão. Observe o mapa a seguir e relacione a coluna da direita com a da esquerda. Prontinho. Fácil demais. Vamos agora para os nossos itens. Beleza? Olha só. Da esquerda, da direita. Beleza? Faixa 1, faixa 2, faixa 3, faixa 4, faixa 5. Aí vem clima semiárido com chuvas predominantemente de verão, vegetação de caatingas. Onde será que nós teremos o clima semiárido? Se liga, clima semiárido, ó. No último ponto, que é o ponto 4. Marquei e eu sei que semiárido está no 4, que é a região predominantemente do sertão, né? Acabou-se. Eu sei que esse aí é o 4. O que não começar com 4, eu já elimino. Elimino a B, elimino a D sem nenhum problema. Sem nenhum problema. Aí vem o segundo ponto, né? Clima quente e úmido, com chuvas de outono e inverno. E florestas latifoliadas. Opa! Floresta latifoliada, isso aí é lá no litoral. É o 1. A famosa Mata Atlântica. Volto para os meus itens. O que não tiver na sequência 4 e 1, eu passo o rodo. Eliminei mais uma. Fico agora com 2. Tópico 3. Clima local quente e úmido de área serrana. Local quente e úmido de área serrana com vegetação de floresta latifoliada. Floresta latifoliada, vixe, agora embolou. Aí quando embola, o que é que eu faço? Eu volto lá para o meu mapa, né? Só para tirar dúvida. É a administração do tempo. 1 tá bem aqui assim. Tá vendo 1, ó. 1 tá aqui. 2 está aqui, 5 está aqui, 3 está aqui e 4 está aqui. 4 e 1 eu já sei o que são. Agora, o que é que eu vou ter nesse processo de transição? Nesse processo de transição, eu vou ter que aqui é a zona do litoral, de que aqui no 3 é o meio termo para a região mais quente. Essa minha região mais quente é justamente o sertão. Eu sei que aqui é o litoral. E o 2 e o 5 estão basicamente na mesma faixa. Já percebendo isso, eu consigo finalmente detonar essa questão sem maiores problemas. Olha os itens. Já tinha eliminado quase tudo. Já tinha eliminado a B, a D, já tinha eliminado também a E, com 2 itens. 2 itens bem amarradinhos, sem nenhum problema, sem nenhum problema. E agora, José? José para onde? 2 itens. Aí eu fico aqui. 4, 1. 4, 1. 5 e 2. Volto para a leitura. Já sei que o primeiro é 4 e o segundo é 1. O 3, estou na dúvida, avanço. Clima semiárido com chuva de outono, vegetação hipoxerófila. Hipo, falta. 5. Clima semiárido com chuvas de verão, retardadas para outono, vegetação de caatinga hiperxerófila. O que é que eu vou perceber? Quanto mais distante eu tiver do litoral, maior será a minha ocorrência de semiaridez. Consequentemente, eu elimino o meu item A, a nossa alternativa é o item C de
casa, sem maiores problemas. Questão um pouquinho mais truncada, um pouquinho mais pegajosa, mas tranquila mesmo assim. Cuida! Olha só a nossa saideira. Sobre as regiões geográficas do espaço pernambucano, analise as proporções abaixo. É só analisar as assertivas e só alegria. O sertão pernambucano compreende mais de 60% do território do estado. Toda a vida que eu tenho valores percentuais e eu não tenho uma contradição de informação entre o item e os textos, eu sempre vou partir do pressuposto que a informação é verdadeira. Mas se você tiver uma dúvida, você deixa a primeira cozinhando e avança para a segunda e elimina a questão por tabela. Vamos fazer assim. Ó, a segunda. A zona da mata é a área situada nas proximidades do sertão. Não. Zona da mata, agreste e sertão. Na sequência, ó. Primeiro no litoral, região de transição e a região mais seca. Então, a segunda, por tabela, é falsa. Logo, onde tiver o item 2, eu já elimino. Eliminei o item B. Deixa um cozinhando. 3. O agreste compreende a porção sobre a Borborema, onde há variação de clima úmido e subúmido. Úmido e subúmido. Barlavento recebe maior umidade. Então, onde não tiver o 3, eu já elimino. Opa, tem um item repetido aí, não é isso? Correção aí, ó. O item D é 2 e 3. Aqui tem 1 e 3, ok? Ó. Esse item aqui é 2 e 3. Eliminada. Eu tenho 1 e 3 e 1, 3 e 1 e 3. O item 1 é verdadeiro. A maior parte da área territorial de Pernambuco tem a sub-região sertaneja. Então, não apenas a 1 é verdadeira e não apenas a 3 é verdadeira. A nossa opção, item E. Item 1 e item 3. O agreste é úmido e subúmido. Por quê? Porque está barlavento e acaba recebendo maior umidade oriunda do litoral. Alô, nação concurseira, professor Brando, e o curso objetivo vai ficando por aqui, mas nós voltamos já já, porque nós não paramos nunca. Até a aprovação. Abraço! Concurseiro aqui com vocês, professor Brando, e o curso objetivo com Geografia para PM de Pernambuco, para lhe deixar na cara do gol, com os aspectos que mais derrubam candidatos, que mais desclassificam gente, que são os aspectos físicos ou aspectos fisiográficos. Clima, relevo, vegetação, hidrografia, e tem questões de altíssimo nível. E em alguns casos nem há questões. Como assim nem há questões? Bem, você é aluno objetivo. Você não é aluno objetivo? Você não está acompanhando as aulas com a gente? Não confia no nosso trabalho? Pois é. Nós não esperamos que os concursos aconteçam. Nós criamos as questões. Criamos. Nós já sabemos o assunto. Temos o corpo docente fazendo lá a questão dentro do perfil da banca e pau na máquina. É desse jeito que o negócio funciona. Bora, vem comigo. Vegetação é um assunto extremamente recorrente. Existem em Pernambuco 2 grandes biomas. Não apenas um, 2. Um exclusivo do Brasil, a Caatinga, e o outro que foi a primeira área de ocupação no Brasil, a Mata Atlântica. São totalmente opostos. Enquanto a Caatinga, a vegetação é caducifólia, a Mata Atlântica, a vegetação é perennifólia. Isso aqui é a parte fácil, é a parte tranquila. Os opostos, as folhas caem, as folhas jamais caem. Essa vegetação aqui também é predominantemente
florestal. E essa daqui, nós vamos ter 3 estratos, 3 divisões. Árvore, arbusto e herbáceo. Capim, mato, para você lembrar, é só você lembrar daquele grupo, né, de rock que não tem erro, ó. Arra, pronto. Arbustivo, herbáceo, arbóreo, arbustivo e herbáceo. Morreu. Morreu muito tranquilo. Agora, pode ser que a nossa banca traga aquelas armadilhas, né? Caatinga, mata atlântica, moleza. A caatinga, ela é xerófila. Xerófila ou xerófita. O que é isso? É aquela vegetação aclimatada a ambientes secos. Muita calma nesta hora. Secos, tá? Ou, em muitos casos, também pode ter aparecer em ambientes subúmidos. Muito tranquilo. Perennifólia. Perennifólia sempre verde. Agora, se, no entanto, aparecer o termo tropófila ou ombrófila, ou, para piorar, higrófila. Cadê meu apagador? Higrófila, para não mudar o padrão, né? Higrófila. Aí o negócio meio que desanda, né? Uma região ou uma vegetação tropófila é aquela vegetação que está aclimatada, acostumada à mudança de um ambiente de umidade para um ambiente seco. A tropófila, ela caracteriza tipicamente a vegetação tropical. A ombrófila já é a vegetação de maior altitude. Árvores de maior porte em maior altitude. E a higrófila, a ambientes de grande umidade ou ambientes alagados. Vegetação aquática, tá? 3 situações aí possíveis. E claro, que vai existir a vegetação que vai transitar em 2 mundos. Essa vegetação que transita em 2 mundos, ela é tipicamente a vegetação halófita. A vegetação halófita é aquela acostumada, aclimatada aos ambientes salinos. Isso caracteriza principalmente os mangues. E esses mangues, eles ocorrem em ambiente estuarino. Ambiente estuarino, eita, vamos lá, para desmantelar isso aqui. Mangue está associado a um ambiente estuarino. Não necessariamente. O rio chega ao oceano, né? Como os vários rios que nós temos em Pernambuco, o mais conhecido que corta Recife é o Capibaribe, né? Mas existem outros. Ele escava um só canal até chegar no seu ponto final, na sua foz, tá? Então, quando ele escava um só canal, a foz, o ponto final desse rio, ela forma um canal e esse canal é o estuário. Então, o que é o ambiente estuarino? Quando eu tenho o encontro de um rio que tem foz em estuário com a água do oceano. Ora, se o rio está recebendo água do oceano, a primeira coisa que vai acontecer é nessa região, nesse encontro, as águas serem salinizadas. Há um processo de salinização
dessas águas. E para que a planta não morra por causa do excesso de sal, ela projeta as suas raízes para fora. Mas isso aí é lugar comum. Pernambuco sem mangue é inadmissível, é impensável isso. O problema é que pode ser que a nossa banca não traga essa moleza. Traga uma denominação um pouco mais rebuscada para definir mangue. E essa definição mais rebuscada é floresta paludosa marítima. Floresta paludosa marítima é o quê? Mangue. Nem mais e nem menos. Cuida, pau na máquina. Bora agora resolver a segunda sequência de questões sobre vegetação. Vocês já dominam tudo. Você que é aluno objetivo já domina tudo. Já está desancando a concorrência e a prova ainda nem aconteceu. Mas olha só. A imagem a seguir retrata a imagem a seguir retrata um importante domínio morfoclimático brasileiro. Domínio morfoclimático brasileiro. Tranquilo? Olha de onde é a questão. Curso Objetivo 2022. Por quê? Porque a quantidade de questões sobre esse assunto que está disponível é muito baixa. E nós pecamos aqui por excesso. Por falta, nunca. Aí o que é que a gente faz? Pega a equipe de geografia do curso objetivo, que é basicamente o professor Brando, e aí monta a questão, né? Pronto. Com relação a esse domínio dentro do território pernambucano, é correto afirmar, minha Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Fácil demais. A Caatinga, que é um domínio morfoclimático, a relação entre vegetação, entre o clima, entre a hidrografia, entre o relevo, domínio morfoclimático, é a junção de todos esses troços aí. Primeiro, se eu estou falando de Caatinga e estou falando de Pernambuco, ele não pode ocorrer em clima subtropical. O nome oficial do clima semiárido é tropical semiárido. Consequentemente, eu venho aqui no primeiro item, o item A, e já passo o rodo sem nenhum problema. Eliminei essa questão, vou para o item seguinte, 0800. Fácil demais. Olha só. Apresenta a vegetação tipicamente hidrófila, especialmente no sertão pernambucano. Uma vegetação hidrófila é uma vegetação aquática, acostumada a um ambiente de grande umidade. O sertão pernambucano é caracterizado, é marcado por essa grande umidade? Claro que não. Sertão predomina o semiárido. E o semiárido tem uma baixa umidade. Você descarta sem nenhum problema o item B. Vamos lá. C. Possui solos bem desenvolvidos, sobretudo nas encostas, e em selbergs, mas com pobreza de recursos nutrientes, ocupando grandes porções do agreste de Pernambuco. Inselberg, que são aquelas montanhas, aquelas elevações montanhas, não que o Brasil não tem montanha, elevações de terreno com ausência de vegetação, né? Você está andando aqui no meio do nada, vem aquilo ali, são os monólitos. Monólitos que existem no Ceará, existe na Paraíba, existe em Pernambuco, né? Os monólitos, e são os inselbergs. E isso não é característico do agreste. Também o solo é pobre, o solo não é bem desenvolvido. Se coloca aqui bem desenvolvido no intuito de profundo, fértil. Não é o caso da vegetação que se desenvolve caatinga. Ela se adequa à falta de nutrientes, ela se adequa à baixa quantidade de água. Então você vem para cá, o item C, também devidamente
eliminado sem nenhum problema. Vamos lá. Tem formações vegetais consideradas xerófilas, adaptadas, portanto, ao déficit hídrico, e recobre a maior mesorregião do estado, o sertão pernambucano. Muito, muito, muito boa essa questão. Deixa ela cozinhando e vamos desmantelar esse item. Apresenta uma estação seca que se estende por até 3 meses, dificultando o desenvolvimento da vegetação herbácea típica da RMR. Que questão safada! Por quê? Porque além de você conhecer da vegetação, você tem que saber aqui como essa vegetação está sendo distribuída dentro das mesorregiões de Pernambuco. A RMR é a região metropolitana de Recife, que fica no litoral. E se ela fica no litoral, ela não tem como característica a vegetação de caatinga. Então você vem para cá, a nossa alternativa é D de dado. Olha só, a maior das mesorregiões, sertão pernambucano, vegetação xerófila, adaptada ao quê? Déficit hídrico, falta d'água. A vegetação se adequa ao que lhe é fornecido. Questão 0800 para aluno objetivo. A concorrência vai suar só um pouquinho quando tiver acesso aí, sei lá, quando copiar, não sei como, as nossas questões. Olha só a segunda. Olha a segunda de onde é de novo. Ah, é nossa. Curso objetivo de novo. Por quê? Porque ninguém faz. Só nós. Sob os pés de todo recifense, escorre um pouco de lama. A capital pernambucana cresceu em uma planície costeira, na qual o solo predominantemente era de manguezal. Aí já começa fornecendo os elementos da questão. Foi sobre os terrenos alagadiços que a cidade fincou suas torres de concreto e construiu parte de sua identidade. Hoje, dos 220 quilômetros quadrados do território de Recife, 5,34 são de área de mangue. Isto é apenas 2,4 da superfície do centro urbano. Da onde é a informação? Aqui, ó. Até a informação a gente tira dos jornais de Pernambuco. Folha de Pernambuco, Diário de Pernambuco. Não, foi inventada. Claro que foi criada, mas a notícia está aqui. Não é especulação. É conhecimento. Tem que estar baseado em fatos. Tem que ter uma bibliografia. Algo que respalde e fundamente a questão. Olha a questão. São características dos mangues presentes do estado de Pernambuco. São características dos mangues. Primeiro, eliminando a absurda. O mangue, ele tem uma altíssima vulnerabilidade. O mangue funciona como nascedouro. É onde as espécies vão se reproduzir. Você não quer comer os seus caranguejos e ostras, né? Ostra aí no vapor, ao termidor, né? Porque ostra é afrodisíaco. Se você já está comendo ostra com esse problema, meu irmão, eu nem sei que é. Passa no concurso. Pronto, passa no concurso, sua vida se ajeita. Corresponde à vegetação de baixa vulnerabilidade? Claro que não. E está presente em todas as mesorregiões? Não. Não tem mangue no sertão. Sertão não tem mar. Consequentemente, elimina o item A. B. A floresta paludosa marítima corresponde à denominação biogeográfica do mangue e caracteriza a vegetação ombrófila, que ocorre de forma endêmica na região metropolitana de Recife. Eita, questão retruncada. Bora lá. Primeiro, a gente mistura mentira com verdade. Floresta paludosa marítima é o nome do mangue. Ok. É a denominação biogeográfica do mangue? Ok. É uma vegetação ombrófila? Não. Vegetação ombrófila é de altitude. E o mangue está no ponto mais baixo do relevo, que é o oceano. Segundo erro, ocorre de forma endêmica. Que diabo é endêmica? Só existe ali. Só existe mangue na região metropolitana de Recife. Não tem mangue na Bahia, não tem mangue no Espírito Santo, não tem mangue no Ceará.
Claro que tem. Então não é endêmica. Endêmica é exclusiva ou presente só naquela região. Tanto o item A quanto o item B. Errado. Passa o rodo nessas duas questões, nos dois itens, e vamos avançar. O nível aqui é alto, tem que ser alto. 3 itenzinhos para desmantelar essa questão. Os mangues estão presentes ao longo das planícies fluviais dos grandes rios, como o São Francisco e o Capibaribe, e se caracterizam pela forte resistência aos períodos de estiagem. Tudo falso. Primeiro, porque o mangue ele não está na planície fluvial, ele está na planície fluvio-marinha, que corresponde ao encontro do rio com o mar ou o oceano. A planície fluvial é essa planície que se desenvolve ao longo dos vários rios. Primeiro erro. Segundo erro, períodos de estiagem. O mangue não resiste à estiagem. Quem resiste à estiagem é a caatinga. Então o item C também é eliminado, 2 itens possíveis. Olha o item D. Os mangues se localizam comumente em ambientes estuarinos. Comumente, não exclusivamente. Na planície fluvio-marinha. São representados por vegetação halófita, resistente ao ambiente salino, e são de alta vulnerabilidade à ocupação. Algumas espécies que se reproduzem no mangue, quando o mangue começa a ser ocupado, elas simplesmente param de se reproduzir, né? Você que é comedor de crustáceo, a fêmea do caranguejo é maior do que o macho, né? E aí, consequentemente, o que é que acontece? Quando os machos são capturados em grande quantidade para ser devorados pelos seres humanos, há um desequilíbrio ambiental gigantesco. Consequentemente, o item D é a nossa alternativa e vamos desmantelar o item E. Os mangues ocorrem geralmente ao longo da planície fluvial. Nós já sabemos que não, que é na planície fluvio-marinha, passa o rodo geral nessa questão. Cuida! Olha só a nossa próxima questãozinha. Que maravilha, né? Eu acho que nós tivemos toda uma sequência aí de questões do curso objetivo, né? Por quê? Baixa frequência das bancas a organizar essas questões. Essa questão aqui, ela é de nível hard valendo. Ela é muito ruim, foi feita para ser muito ruim. Por quê? Porque nós não sabemos e nós não confiamos de que o elaborador da prova vai aliviar. Não vai. Então o que é que a gente faz? Cria questões com nível mais elevado. Se vier uma questão de nível médio, você, aluno objetivo, atropela. Se vier uma de nível fácil, você também atropela. Tá? Mas é melhor que venham questões de nível médio ou difícil, porque lá a concorrência é bem menor, né? Então o cara que está preparado, ele atropela essas questões, segue adiante e deixa a concorrência comendo poeira. Olha só, as árvores da mata de restinga têm geralmente copa larga e irregular, não muito elevada. Entre as raras matas de restinga que ainda existem em Pernambuco, podem ser citadas, né? Que ainda existem em Pernambuco, podem ser citadas. Vamos lá. Primeiro que você vai eliminar aqui de cara, onde tem o item D, ele afirma somente. Toda a vida que aparecer esse advérbio, somente, ou outros advérbios, respectivamente, majoritariamente, tenham cuidado. Porque quando eu digo somente, eu estou delimitando que no litoral de Pernambuco inteiro, os 187 quilômetros do litoral, só vai ter essa vegetação típica lá na região de Recife e Olinda. Piorando a coisa, Vale de Pojuca. Ipojuca é uma cidade que nem litoral tem. O Vale de Pojuca é onde o rio Ipojuca se desenvolve. Rio, e nós estamos falando de vegetação de restinga. A vegetação de restinga, categoricamente, é litorânea. Então você vem para o item C e elimina. Na sequência, ficamos com 3. Em toda a região metropolitana de Recife. Não, porque na região metropolitana de Recife
nem todos os municípios são litorâneos. Se tivesse aqui em todos os municípios litorâneos da região metropolitana de Recife, seria uma possibilidade, mas existem municípios que são mais interioranos, mais afastados do litoral, mas fazem parte da RMR, Região Metropolitana de Recife. Passei o rodo nessa questão, nós estamos agora com 2 itens. Entre Paulista, que é uma cidade da região metropolitana de Recife, que tem mangue e tem uma APA, Área de Proteção Ambiental Estuarina de Mangue, uma APA lá na região de Paulista. E Olinda, que é patrimônio imaterial e cultural da humanidade, e por tabela também de Pernambuco. E o item é entre Janga e Maranguape, né? E as presentes em Porto de Galinhas. Aí o cara falou assim, não, eu fui em Porto de Galinha, mas eu fiquei ali na praia, fui ali tomar minha cerveja ali no corredor cultural, eu não vi diabo de Restinga não. Viu, mas não conhece. Então, é mesmo que nada. E além do mais, em Porto de Galinhas, a mata de Restinga, ela não está na faixa praial, né? Nós temos aqui a arrebentação da onda, aqui perfeitamente desenhada. Para frente é a faixa praial. A vegetação de mangue, ela está além dessa faixa praial. E aí, como nós não temos essa situação de linha de costa recuada, afastada em Olinda nem em Paulista, ali não tem mais vegetação de restinga, ela foi ocupada. O que nos sobra tão somente o item é questão de nível altíssimo, puxadíssima, justamente para que você não tenha nenhuma dificuldade na hora de realizar a sua prova. Se tá difícil aqui agora, imagina para a concorrência que não está nos acompanhando. Professor Brando, e o curso objetivo vai ficando por aqui, mas a gente volta já já, porque nós não paramos nunca. Abraço!